Qual o balanço que você faz de um ano de Pode Crer? Eu sempre falo que o Pode Crer, ele se impôs, porque a ideia era exatamente ir ao encontro, a ideia principal era o encontro da juventude, da angústia da juventude. Eu me lembro da gente ter conversado dos adolescentes que se flagelavam e tal, se cortavam, tentavam suicídio. Então a ideia primeira era essa. Só que o Pode Crer foi tomando um caminho próprio, ele foi se impondo. E de uma forma muito natural. A gente foi acompanhando a evolução do Pode Crer, porque em determinado momento ele foi dialogando com todo mundo. Então hoje tem criança assistindo, tem idosas, tem pessoas da nossa idade e tem jovens. Então o programa ele se tornou... Nós somos os jovens, tá? Nós somos os jovens, claro. Pessoas da nossa idade. Jovens, eu quis falar jovens. Isso, É isso, jovens. Jovens tipo Kaique, de 15 anos, entendeu? Pode ser. Boa. E eu me sinto um garoto mesmo. E então, assim, tinha uma expectativa, mas ao mesmo tempo era tudo escuro, sabe? Eu não sabia se ia dar certo. Eu não sabia como isso ia... Qual a proporção isso iria tomar. Então hoje, olhando para trás, eu vejo que foi tudo muito bom. Muito bom. E eu passei a não criar mais nenhum tipo de expectativa. A minha expectativa era estar aqui. Era ouvir história. Então eu acho que eu descobri que o Pode Crer para mim foi um grande despertou em mim algo que já havia, que eu gosto de gente, eu gosto de história. E quando a história ela tem um propósito para levar para as pessoas, eu acho nossos patrocinadores. Depois eu vou ler. Agradeço. CAC Cosméticos, nossos patrocinadores do Pode Crer. Aqui tem uns 6 e tem chegado mais pessoas querendo patrocinar a gente. E foi assim, alguns a gente não correu atrás. A Dri Pharma Adri Pharma. O que falar da Dri? Nossa senhora, essa é uma guerreira e não deve nada para nenhuma farmácia de rede, muito pelo contrário, te atende muito melhor, de uma maneira muito mais humanizada, entende o seu problema e faz de tudo para resolver. Não, eu falo que Adriana, hoje eu tô vivo porque aquelas vitaminas que ela nos receita, indicou para a gente tomar, não é vitamina sem prescrição médica, não, gente. É vitamina fornecida por nutrólogos mesmo. E ela fez isso de uma forma que... Porque eu sou muito dinâmico, você também, né? Eu não paro. Então eu precisei das vitaminas. Então a Adri Pharma é uma parceira assim... E lá você tem tudo, né? Perfumaria, além de ser uma drogaria, você tem tudo lá. E ela é uma... Você sabe, Frei, do início do Pode Crer, eu acho muito, muito legal essa análise que você faz, porque toda vez que a gente começa um projeto, a gente tem uma expectativa de saber como ele termina. Mas isso é o que a gente idealiza lá no começo, né? Eu falo porque eu tô na área de comunicação já há 30 anos. Sim. Enfim. E criamos programas, já descontinuamos programas. E muito dificilmente a forma como um programa começa é a forma como ele caminha para todo sempre. Porque você vai descobrindo os novos públicos. Por mais que você pesquise, vamos fazer uma pesquisa para entender qual o público-alvo, você obrigatoriamente vai reajustando a rota, porque as pessoas te falam, você percebe através das reações, e muitas vezes tem uma demanda reprimida que você não enxergou. E quando eu falo demanda reprimida, não é uma coisa mercadológica.
Eu lá, na última conversa que a gente teve sobre sim. o Pode Crer, pra gente combinar esse episódio todo, eu falei pra você, eu não tinha dúvida que ia dar certo. Porque era um momento, Deus é perfeito. Você chegou exatamente no momento em que nós estávamos repensando alguns programas que nós vínhamos fazendo e na minha visão tinha perdido o propósito e eu colocaria novos programas na grade. E falar sobre espiritualidade, conversar com as pessoas de uma forma mais profunda, não é qualquer pessoa que consegue fazer. Então quando você veio, eu falei, isso é uma joia, é Deus colocando alguém no nosso caminho para que a gente consiga levar adiante uma palavra de conforto para as pessoas. Porque por mais que isso seja um bate-papo, é um bate-papo um pouco mais profundo. Sim. A Cláudia, psicóloga, você, Frei. Então vocês conseguem extrair do convidado, ou até mesmo na formulação da pergunta, vocês vão passar uma mensagem. Sim. Que às vezes vai salvar a vida de uma pessoa. Sim. De um jovem, de um adulto ou de um idoso. Que é o que aconteceu. Eu achei muito bonito, outro dia eu estava voltando, eram 8 horas da manhã de uma segunda-feira. Estava voltando do condomínio a pé para o prédio onde eu tô. E tinham 2 senhoras caminhando na rua com a camisa do Pode Crer. Olha que legal. 2 senhoras caminhando na rua com a camisa do Pode Crer. E aí que eu entendo que não tinha e não tem como dar errado, porque o propósito é muito nobre e as pessoas envolvidas são extremamente dedicadas. O time todo. Desde o menino do corte, passando pelo Ebson, que é um batalhador. Nossa, o Ebson sem palavras para falar. O Ebson, o Vinícius que ajuda. O Vini. O Breno, que ajuda também. Então, é uma energia muito boa. Você falou de uma coisa interessante, assim. Esse programa, ele é envolvido por muito amor, né? Verdade. E os meninos que estão do lado de lá, sobretudo o Ebson, ele faz isso aqui com um amor que é surreal. O Vini, o Breno, o meu querido que está lá no corte agora. É o Gustavo. E a Cláudia, que entrou para somar. Então, assim, uma coisa que a gente experimenta, né, Cláudia? Todas as pessoas que vêm aqui, elas descobrem... Porque quando a gente fala são 2 horas de programa, aí você pensa assim, caramba, 2 horas, não vou ter... Não tem assunto, né? Eu passei por isso. E a gente chega 2 horas, as pessoas... Mas já? Sim. Teve uma pessoa que veio e essa pessoa já foi em vários podcasts. E ela disse assim pra mim. Inclusive ela confirmou hoje a participação, vocês vão saber daqui a pouco da novidade. No próximo. E aí ela falou assim comigo, eu nunca participei de um podcast onde eu me senti tão bem, tão à vontade e saiu completamente da linha que eu imaginava que seria. Me deixou livre. Então, assim, a gente sente essa alegria da equipe, né? E de nós que estamos aqui, a coisa flui, assim, você sente... Nos primeiros minutos, o convidado tá aqui tremendo e tal. Daqui 10 minutos, como você tá? Nossa, eu tô... A pessoa já tá à vontade. Relaxado, né? A pessoa ela vai se deitando aqui na cadeira e aí então é isso que é legal. Então você falando isso daquilo que a gente conversava, que a gente toca. O Gustavo falava isso semana passada comigo, Frei. O programa é legal porque vocês tocam de coisas muito profundas e de uma forma leve, né?